Tivemos uma vez também que faltou luz, só que estava bem mais quente nesse dia, né? Graças ao Senhor hoje está um pouco fresco, está suportável, né? Amém. Então a gente vai administrar a palavra, vamos começar um pouco mais cedo, para também terminar um pouco mais cedo, bom? Então, nesse momento, antes de abrir a palavra, nós vamos fazer uma breve oração. Você pode ficar sentado e a gente vai orar nesse momento. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos abrir a Tua palavra e nós sabemos que quando nós abrimos a Tua palavra, é o Senhor que fala conosco, Pai. Amém. Fale conosco em nome de Jesus Cristo nessa manhã. Transforme o nosso ser, Senhor. Nós temos uma missão como igreja, uma missão que o Senhor nos confiou. Amém. O derramamento do Teu Espírito Santo para a conclusão da obra, Senhor. Nós estamos vendo as coisas acontecerem e precisamos estar imbuídos do Teu Espírito Santo para pregar as boas novas de salvação para as pessoas, Pai. Verdade. Nos ajude como igreja em nome de Jesus Cristo. Pois chegou a hora, Senhor. Tome em Tuas mãos as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos. Nessa criança lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Todos estão me ouvindo aí? Sim. Dá para ouvir? Dá? Então tá bom. Dá para ouvir aí, Fátima? Se a Fátima está ouvindo, todo mundo tem que ouvir, né? Vamos lá, igreja. O tema que nós vamos falar, abordar um pouquinho aqui, com a igreja, se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, aliás. 28. Mateus, capítulo 28, e a gente vai trazer aqui uma orientação do tempo que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou uma ordem, né, para cada um de nós. Vamos ver que ordem é essa? É uma passagem bem conhecida. 28, a partir do versículo 29, que diz assim, todos acharam? Amém? Amém. 28, 19, desculpa. 29 não tem. 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as Nações. batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar o quê? Todas as coisas. Todas as coisas que vos tenho Ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação Dos tempos. ou do século. Então o Senhor, Ele traz a orientação aqui nos momentos finais, que Ele esteve aqui com os seus discípulos antes de subir ao céu. Ele dá uma ordem para que aquelas pessoas ali começassem a pregar as boas novas de salvação. Quero fazer uma pergunta aqui para a igreja, depois vocês vão entender. Deus, Ele muda? Sim ou não? Não. Vamos lá de novo, você tem que ter convicção disso. Deus, Ele muda? Não. Deus, Ele não muda. Malaquias fala aqui, porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus, Ele não muda. E aqui no livro de Hebreus 13:8, o Senhor Jesus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje E eternamente. Então Deus, Ele não muda. E nós vamos ver por que eu estou dizendo isso mais um pouco mais para frente. Da mesma forma que Deus trabalhou com a igreja primitiva, Ele deseja trabalhar com a sua igreja hoje. Amém. Na verdade, já deveríamos estar entendendo esse trabalho, essa obra. Mas nós sabemos que quanto mais tempo nós continuarmos aqui, haverá mais o quê? Sofrimento, mais angústia, Mais dor. mais dor. Então nós precisamos, através do Espírito Santo, finalizar o quê? A obra. A obra. A obra começou. Amém. Agora a obra precisa ser finalizada. A obra não pode começar de um jeito e terminar de outro.
Porque se a obra fosse começar de um jeito e terminar de outro, então Deus ele muda. Mas nós vimos aqui que Deus ele não muda. Aonde estão essas passagens? Você pode marcar na sua Bíblia. Malaquias 3:6, Hebreus 3:8. Deus ele não muda. Ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E as lições e as orientações que ele trouxe na igreja primitiva, ele também trará hoje. Ok? Então Deus ele não muda. Vamos lá agora para o início da missão. Deus ele deu uma ordem. E vamos ver qual foi a ordem, como se deu o início da missão até chegar até nós, ok? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Acompanhe comigo aqui a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Deus ele deixou ali uma orientação, uma ordem para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali, porque a igreja iria começar a sua missão. E como aqui diz, vamos lá. Capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse a ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou o quê? Com água. Com água. Mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Então, havia uma promessa ou não? Sim. A promessa era que eles deveriam voltar para Jerusalém, se encontravam em Betânia, e agora eles deveriam voltar para Jerusalém, e ali se cumpriria uma promessa. E nós vamos ver que essa promessa, ela é condicional. É uma promessa condicional. Deus, ele não dá as coisas sem que primeiro possamos estar preparados, irmãos. Deus não dá de qualquer maneira. Deus não batiza de qualquer maneira, de qualquer forma. Como igreja hoje nós sabemos disso. Então, para que possamos concluir a obra, precisamos agir da mesma forma que a igreja primitiva, no seu início, agiu. E o grande problema hoje é o quê? E nós vamos ver daqui a pouquinho qual é o grande problema. Não adianta ser conhecedor daquilo que vai ser falado nesse momento e não colocar em prática. Não há mistério, não há segredo. Amém. É só fazer a mesma coisa que as coisas acontecem. Hoje, como instituição, nós somos uma igreja financeiramente abastada, nós temos uma boa organização, uma igreja espalhada no mundo inteiro. Se tem uma igreja que está espalhada no mundo inteiro, em mais de 200 países, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que se encontra em quase todos os países. Mas o irmão Alex, lá na janela 1040, no Oriente Médio, nesses lugares, tem também não igreja, mas tem pessoas ali que até morrem para levar as boas novas de salvação. Amém. Então, se nós estamos quase em todos os países desse planeta, o que realmente está faltando para que possamos concluir a obra? Ou você deseja passar mais quanto tempo nesse planeta? Começamos um ano e não sabemos como irá terminar. Você sabe como termina? Não. Você sabe se você vai chegar? Isso é uma pergunta. Você sabe se você vai chegar até o final do ano? Você sabe disso? Quem sabe aqui se vai chegar até o final do ano? Levanta a mão aqui. Ninguém sabe. Só quem sabe é quem? Deus. É o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, amar as coisas do céu. Você que tem vivido a obra do Senhor, entenda uma coisa: o teu reino, o teu lugar não é aqui. Você tem que se preparar para a volta de Cristo Jesus. Amém? Amém. E nós não podemos nos preparar desse jeito. Você está satisfeito com o seu jeito? Do jeito que você está, tá bom? Não. Tá ótimo? É assim mesmo? Não. Então nós vamos ver algumas orientações
no qual foi dada para aquela igreja primitiva, e eles colocaram em prática, e o resultado foi tremendo. Amém. O resultado foi algo poderoso. E é isso que nós queremos, irmãos. Porque quando o Espírito Santo ele se apresenta, há um impacto. Quando o Espírito Santo ele se apresenta, há um grande impacto. Houve lá um grande impacto, porque na nossa época não vai ter um grande impacto. Mas precisamos fazer algumas coisas para que possamos receber, como eles receberam a bênção do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, nós temos. Agora veja o versículo 12. Nós vamos falar um pouco agora da missão. A missão de levar as boas novas de salvação. Mas o primeiro passo para essa missão, grave bem isso, é a comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12, diz assim: então, voltaram para onde? Monte das Oliveiras. Eles voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival. Obedeceram a ordem ou não? Eles obedeceram a ordem de voltar para o monte das Oliveiras, voltar para Jerusalém, na verdade. Eles obedeceram a ordem. Chegaram lá, e distante daquela cidade, tanto uma jornada de um sábado. Quando ali, versículo 13, entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram o quê? Unânimes em quê? Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Basicamente ali tinha quantas pessoas ali dentro? 120 pessoas. Obedeceram a ordem para voltar, voltaram, agora chegaram num local, havia um cenáculo, numa sala, e começaram a orar. Comunhão. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter tempo para com Deus. Se nós tivéssemos mais tempo para com Deus, talvez a metade de todos os problemas que você tem hoje, ou muito mais, não existiria. Verdade. Sim ou não? Sim. Se nós tivéssemos mais comunhão com Deus, a metade dos problemas que hoje temos, ou mais, não existiria. E se existisse, você teria força e coragem para suportar, para entender que Deus está do teu lado. Amém. Se existisse mais comunhão com Deus, talvez muitos de nós teríamos menos mágoa no coração, rancor e outras coisas mais que nos envenenam, que nos impede de receber a porção dobrada do Espírito Santo. O grande problema hoje das nossas igrejas é a falta de comunhão, é a falta do tempo de qualidade que se passa com Deus. Nós estamos tendo tempo para tudo, Verdade. mas para as coisas de Deus, a gente quer minimizar, achando que Deus aceita, de qualquer maneira, a nossa adoração. Deus nunca aceitará. Naquele momento, os discípulos foram para o local, reunidos, e ali começaram a orar ao Senhor. Começaram a clamar a Deus. Irmão, a missão Caleb de Marechal só vai ter sucesso se nós nos reunirmos em oração. Fora isso, não acontece. Em lugar nenhum. Talvez seja isso que precisamos entender. As coisas do Senhor não mudam. Se nós temos uma missão, eles tinham uma missão, a missão não era fácil. Falar de uma pessoa que morreu na cruz, e aquela pessoa que morreu na cruz era o Messias, era o próprio Deus vivo. Era uma missão fácil? Não. Não era uma missão fácil. Mas eles precisavam de quê? Para que essa missão pudesse fluir? Espírito Santo. Do Espírito Santo. Nós precisamos do quê? Para que a nossa missão possa fluir, para que as pessoas lá fora possam ser alcançadas. Porque enquanto nós estamos aqui, irmãos, pessoas estão se drogando, pessoas estão tirando a vida, pessoas estão se prostituindo, pessoas estão perdendo a esperança, tirando as suas vidas, a vida das suas famílias. Não é isso que você ouve todo dia? Sim. Essa obra, irmãos, ela precisa finalizar. Amém. Essa obra, ela precisa acabar. Nós estamos vivendo num período de medo, um período de terror,
que é só o marido sair de casa, ou a esposa, ou o filho, que a gente já fica o quê? Preocupado. A gente fica sem paz. Foi o caso que aconteceu com você, Nilson. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia da sua filha. Mas foram momentos complicados para você. É o tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo nos agrada. É assim que nós queremos viver. Então nós precisamos, irmãos, trabalhar para finalizar a obra. E aqui eles estavam unidos em oração. No livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eu quero ler algo para vocês aqui. Eu coloquei tudo isso no slide, irmãos, mas a gente sabe que houve um problema aí, né? Mas a gente não é por isso que a gente não vai ler, não é por isso que a gente não vai colocar as orientações. Aqui fala, na página 21, está falando desse momento que eles receberam a ordem para voltar para Jerusalém. O que eles fizeram? Enquanto esperavam, os discípulos se humilharam em arrependimento e confessaram sua incredulidade. Então, enquanto eles esperavam a promessa, como igreja, nós estamos aguardando a promessa, sim ou não? Sim. Qual é a promessa que nós estamos aguardando? A mesma. Oi, irmã Paulo? Antes da volta do Senhor Jesus. A chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Não é uma promessa que foi dada por Jesus Cristo? Então, aqui eles tinham também o quê? Uma promessa. E como eles estavam para receber essa promessa? Eu acabei de ler para vocês. Enquanto esperavam, os discípulos se humilharam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar. E mais o quê? Orar. E me buscar. Se converterem os nossos caminhos, perdoarem os seus pecados, sararei a sua terra. Não é isso? Será que isso é tão difícil hoje para nós? Reconhecermos que somos pecadores? Porque, irmãos, o Espírito Santo não vai trabalhar de outra forma. Não tem outra forma. Se você não reconhecer o quanto você precisa, se você não se humilhar, se você não se arrepender dos seus pecados, não tem outra forma. Me diga qual é a outra forma. Não existe outra forma. Se nós temos a missão de impactar lá fora, precisamos primeiramente ser impactados aqui dentro. Amém. É simples. Não há diferença. Não há mudança. Não adianta nós colocarmos as estratégias humanas para ganhar pessoas para o reino. As estratégias são do céu. Os planos são dele. Aqui nós podemos ver que não existia nada de organização ainda, né, Marcelo? Sim. A igreja estava começando e o Senhor deu as orientações. Então eles se humilharam. Eles buscaram a presença do Senhor. Eles tinham agora um momento de qualidade para buscar o Senhor, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. Hoje, como igreja, nós precisamos fazer isso. Às vezes nós sentamos aqui, elaboramos planos, projetos, panfletos e outras coisas mais, mas quem convence o ser humano do seu erro e do seu pecado é quem? É o Espírito Santo, é Ele que faz essa obra. Amém. Não somos nós somos um instrumento na mão dele para levar as boas novas de salvação. Mas se eu não quiser levar as boas novas de salvação, ele precisa de você para alguma coisa? Não. Não. Ele prega a si mesmo. Ele envia os anjos para pregar. Essa não é a função dos anjos. Mas se a igreja não quiser, a pregação será feita. Mas Deus ele chama você para participar desse momento de alegria. Amém. Eles receberam a ordem para voltar para Jerusalém, pois receberiam poder do alto céu para o início da missão. Então, o primeiro passo para uma missão tem que ser o quê? Comunhão. Você pode anotar isso. Você precisa de comunhão com o Senhor. É a comunhão. O que é a comunhão com o Senhor? O que é ter comunhão com o Senhor? É você fazer o quê? É você orar. Não é isso? Você precisa orar ao Senhor. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa confessar os seus pecados. Agora, ler a Bíblia, tem uma questão aí na questão de ler a Bíblia.
que você pode dizer, irmão Alex, eu já oro, amém, eu já leio a Bíblia. Só que quando você lê a Bíblia, você precisa colocar em prática. Não adianta de nada você ler a Bíblia e não colocar em prática. Pois todos aqueles que ouvem minhas palavras, Jesus falou, e não as pratica, é comparado a um homem que imprudente, que edificou a sua casa onde? Sobre areia. Então você lê a Bíblia e coloca o quê? Em prática. Não adianta você orar, pois todos aqueles que só vivem só pela oração vão acabar se perdendo. Porque não é só viver de joelhos dobrados, não. É testemunhar desse amor, que isso aqui está para o finalzinho. Então, igreja, nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Amém. Porque as pessoas, elas vão vir. Mesmo sem você fazer nada, Deus, Ele mostra o poder dele. E as pessoas vêm. Amém. Entra na igreja, permanece aqui conosco. E elas vão observar se nós somos uma família unida ou não. Elas vão observar se nós estamos imbuídos do Espírito Santo ou não. E se elas observarem isso e não verem uma unidade, o que elas fazem? O que elas fazem, igreja? Elas vão Embora. Não podemos, irmãos, representar o Senhor dessa forma. Se é para representar o Senhor dessa forma, não dá. Não tem como. Nós temos que representar o Senhor o quê? Bem. Porque quando o Espírito Santo tocar o coração, porque o Espírito Santo não precisa de você para nada, lembra disso. O Espírito Santo ele traz quem ele quer. Eu sou testemunha viva disso. Que sem a igreja fazer um esforço, houve pessoas que adentrou aqui e se batizou. Amém. Sem ninguém fazer nada. Simplesmente entrou, assistiu, estudou e foi batizado. Amém. O Espírito Santo ele mostra, sou eu. Mas quando a pessoa adentra, ela quer ver o quê? Uma grande família unida. Um grande exército em missão. Era isso que o Senhor estava ensinando para eles. Vocês voltam para Jerusalém. Vocês permaneçam juntos. Vocês me buscam. Se arrependam dos seus caminhos, dos seus atos errados. Primeiro passo. Comunhão. Não havendo comunhão, o Espírito Santo não trabalhará com você. Irmão, você pode permanecer na igreja, você pode ir para a igreja, você pode devolver dízimo, você pode devolver oferta. Mas se você não tem comunhão, você está o quê? Perdendo o seu tempo. Porque a palavra de Deus diz que muitos são o quê? Chamados. E poucos são Escolhidos. Mas, irmão Alex, Deus faz exceção de pessoas, porque se Ele chamou muitos, e agora escolhe, irmãos, na verdade é você que se coloca. Ele vai escolher você porque você se colocou nas mãos dele, você está fazendo o que ele está te pedindo. Amém. Agora, se ele te chamou e você não quer, como é que ele pode te escolher para uma missão? A missão começou aqui de uma forma poderosa, como é que a missão vai terminar de uma forma tão fraca? Até dificuldade, muitas das vezes, para vir para a igreja nós temos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Até dificuldade, muitas das vezes, para chegar no horário, sim ou não? Você não tem um compromisso com você, muitas das vezes no seu horário, nos seus afazeres, você não tem? Muitas das vezes, se você trabalha numa empresa, você não tem horário, porque na casa de Deus ninguém tem horário, pode chegar a qualquer hora, e que Deus fala assim, ok. Irmãos, Deus é um Deus zeloso. Da forma que Deus trabalhou no passado, Ele trabalha hoje no presente, Ele não muda. Amém. Não muda. Nós, como igreja, precisamos despertar. E aqui, irmãos, eles buscaram o Senhor. Houve o quê? Uma comunhão com Ele. Houve uma entrega para com o Senhor Espírito Santo. A comunhão com o Senhor, a comunhão com Deus nos une. Sim ou não? Sim. Quanto mais comunhão nós tivermos com o Senhor, mais unidos nós seremos. Quanto menos comunhão tivermos com o Senhor, estaremos menos o quê? Unidos. Então a comunhão nos une ao Senhor, a comunhão nos santifica, a comunhão nos consagra, a comunhão nos fortalece, aumenta a nossa fé. Por isso que é importante a comunhão. O que eu estou querendo dizer? Se você deseja realmente ganhar almas para Cristo Jesus, você precisa ter uma comunhão melhor com o Senhor. É o primeiro passo.
Falta ainda mais dois. Primeiro passo, se você deseja ser usado pelo Senhor, ser um instrumento na mão do Senhor, você tem que ter um tempo de qualidade com o Senhor. Deus, Ele exige isso, para o seu bem. Porque as lutas virão, sim ou não? Sim. As dificuldades vão bater na porta, sim ou não? E quando nós não estamos bem em comunhão com Deus, irmãos, quando nós não estamos com uma boa comunhão com Deus, quando vem a dificuldade, quando vem os problemas, o que você faz? Você duvida, você desacredita, Murmura. você acha que Deus está sendo muito duro, você murmura, como o Marcelo falou, você se lamenta, você se queixa, você só consegue olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades. Você não consegue olhar para um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra com o poder da sua palavra. Você não consegue olhar. Você consegue olhar somente para os seus problemas. Os seus problemas naquele momento se tornaram os seus gigantes. Por falta de quê? Comunhão. Comunhão. O problema todo quando você tem comunhão, irmãos. A fé não está necessária a lugar nenhum. Então, quando tudo estiver indo bem, você glorifica. Mas quando Deus Ele resolve provar você para te moldar, aí você murmura, aí você lamenta, aí você se queixa. Porque como é fácil, é a coisa mais fácil desse mundo, é louvar e glorificar o Senhor quando tudo vai bem. Verdade. Mas Deus, quando Ele te resolve provar, quando Deus Ele resolve provar você, Ele fala assim, hoje é o dia de provar o Marcelo. Hoje as coisas não vão acontecer como ele deseja. Ele orou, mas as coisas não vão acontecer como ele deseja. E chega no final da tarde, já no pôr do sol, deu tudo errado. Como será a sua oração? Senhor, você não esteve comigo hoje. Deu tudo errado. Eu li a tua palavra, eu orei, mas deu tudo errado. As coisas não saíram certo. Será que o Senhor quer ouvir isso? Não. Ou o Senhor quer ouvir, Senhor, por mais que não deu certo hoje, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. E as coisas amanhã darão certo, porque minha vida eu coloquei em Tuas poderosas mãos. Amém. Isso é comunhão, irmãos. Nós precisamos de uma comunhão, mas é necessária. Não fique pensando que a obra que vai terminar, que Deus vai nos confiar, não exigirá de você uma comunhão mais íntima. Exigirá porque aqui o Senhor viu claramente que eles buscaram, eles estavam juntos. Unânime. O que é unânime? Unidos. Em oração. Unidos. Havia o quê? Uma conformidade de pensamentos. 120 pessoas ali, naquele momento, com os mesmos pensamentos. Houve agora uma comunhão. Segundo passo, relacionamento. Qual é o primeiro mandamento? Quando foi perguntado para o Senhor Jesus Cristo. Amar a Deus Sobre todas as coisas. acima de todas as coisas. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Sim ou não? Sim. Amar a Deus com toda a sua força. Você ama a Deus com toda a sua força? Sim ou não? Sim. Então, tímido, irmãos. Você ama a Deus com toda a sua força? Sim. Me ajudem. Amém. Me ajudem. Sim. Você ama a Deus com todo o seu entendimento? Sim. Então, esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Agora, o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Quando o próximo te persegue, você bendiz ou maldiz? Quando o próximo, ele te magoa, você bendiz ou maldiz? Você deseja o mal para você? Quem aqui deseja o mal para você? Não, aliás, quem aqui deseja o mal para você mesmo? Ninguém? Você se ama? Sim. Então Deus ele fala, né? Você tem que amar o próximo. Meu irmão Alex, isso é uma missão difícil. Amar o próximo. Porque, irmão Alex, você não conhece os meus próximos. Eles dão muito dor de cabeça. São pessoas completamente complicadas. Deus, ele sabe disso. Mas você não teve comunhão? Sim. Você não teve comunhão? Foi a fonte. Se você foi a fonte da água da vida, Ele vai te ensinar então a ter o quê? Relacionamento com Ele. Então, se você aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, isso não será um problema para você. Você vai suportar, você vai orar por essa pessoa, você vai querer o bem dela. Isso é relacionamento.
Para que a igreja possa ser batizada hoje pelo Espírito Santo, ela tem que ter esse relacionamento. Sim ou não? Sim. Senão não acontece. Nós estamos vendo isso aqui. Acompanhe comigo agora, dentro dessa questão do relacionamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Eles se encontravam no cenáculo. Estavam ali, todo mundo no cenáculo, junto. Fazendo o quê? Buscando, se arrependendo, Pedindo perdão uns aos pedindo outros. perdão. E agora, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ia se cumprir o dia, estava terminando os 50 dias. Eles, ali Marcelo, vai passar aqui. Ah, tá, desculpa. Sejam bem-vindos. Amém. Tudo bem com a senhora? Estamos sem luz, mas dá para ouvir aqui. Amém. Então, se cumpriu, estava terminando o dia, o tempo, na verdade, 50 dias, estava chegando ao fim, e eles precisavam da bênção, da promessa. Irmãos, Deus não é homem para mentir. Amém. Se ele falou, volte para Jerusalém, clame, vocês precisam fazer algumas coisas, antes que a minha promessa se cumpra. E eles começaram a fazer a obra do Espírito Santo, estavam para ser recebida sobre eles, e Deus usaria eles de uma forma poderosa, mas eles precisavam fazer o quê? A parte deles, quando estavam aqui, e cumpriu-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo reunidos no mesmo lugar? Olha o que a serva do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Versículo 21. Os discípulos, sobre essa questão do relacionamento, os discípulos oraram com intenso fervor para que pudessem encontrar pessoas e falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Então agora a preocupação deles estava em orar, em ter comunhão e levar pessoas para quem? Aos pés de Cristo Jesus. E aqui fala, deixando de lado todas as diferenças, eles se uniram intimamente, se tornaram próximos. Olha que coisa poderosa. Comunhão. Agora vem um relacionamento. Eles estavam juntos no mesmo lugar e orando no mesmo lugar. Se nós colocássemos a igreja de Marechal aqui, 10 dias aqui, para orar, em comunhão, porque foram 10 dias praticamente, até se cumprir esse dia. Todas as diferenças caíram aqui. Amém. Todas as diferenças também na nossa igreja e na nossa igreja mundial tem que cair, não é? Amém. Se as diferenças não caem, é porque ainda o coração está cheio de quê? De si. De si, de orgulho. E com isso não tem como o Espírito Santo trabalhar. Nós pedimos que o Espírito Santo faça a obra. E o Senhor Espírito Santo não faz nada pela metade. Amém. Ele não faz nada pela metade. O que ele faz é completo. Então precisava agora essas pessoas terem um bom relacionamento. Eles estavam aqui orando, pedindo ao Senhor, Senhor, nos dê sede de almas para levar para o teu reino. Eles entendiam claramente que quando terminassem a pregação do Evangelho, quem viria? Jesus. Amém. Eles entendiam isso. Mas Jesus não viria naquele momento, né? Não viria para aquela época, porque eles mesmos não permitiram tal coisa. Isso é tema para outro assunto. Mas ali eles entendiam naquele momento que precisavam receber o batismo do Espírito Santo para concluir a obra. Amém. Então, entre eles houve um relacionamento. Irmãos, muitas das vezes, nós queremos ter um bom relacionamento aqui na igreja, sim ou não? Sim. Isso é importante. Mas muitas das vezes nós temos um péssimo relacionamento dentro da nossa casa. Verdade. É ou não é? Imagina uma família de cristãos que tem um péssimo relacionamento dentro de casa. Terão aqui na igreja um bom relacionamento? Porque na verdade, nós passamos pouco tempo aonde? Na igreja. Aqui na igreja.
O nosso relacionamento mesmo é onde? Em casa. É em casa, No é no trabalho. dia a dia. Nós procuramos ter um bom relacionamento com as pessoas. Nós sabemos que existem pessoas difíceis e complicadas. Mas não é porque temos que conviver com pessoas difíceis e complicadas que nós vamos odiar essas pessoas, que vamos detestar essas pessoas. Pelo contrário, então aqui nesse momento, eles se relacionaram, houve ali entre eles 120 pessoas, estavam ali 120 pessoas. Amém. Tinha pessoas ali complicadas ou não? Sim. Pedro era uma pessoa difícil. Pedro era uma pessoa cheia de orgulho. Era uma pessoa complicada. Mas ele entendeu que daquela forma Não dá. não dava. Então entre eles houve um relacionamento, um bom relacionamento. Irmãos, nós temos que ter aqui na igreja, no nosso dia a dia, na nossa casa, um bom relacionamento também. Amém. Isso é a obra do Espírito Santo. Quando estamos numa casa que há discórdia, que há discussão, que há divisão, que há problema, que tipo de comunhão estamos tendo com Deus, irmãos? Porque as luzes e as trevas, elas não se misturam. Isso é claro. Se a casa está em guerra, está acontecendo o que ali então? Um problema. Divisão. Uma vez eu cheguei numa casa, de uma família, que estava tendo estudo. Eu cheguei nessa casa, e assim que eu entrei, eu reparei que a casa estava completamente suja. Toda suja. Falei, eu já tinha ido lá algumas vezes. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, gente? Vendo? Toda suja. Falei, olha, por que está acontecendo isso? Por que está tão sujo? Tinha mosca. O casal brigou e a dona de casa resolveu não fazer mais nada. Eu não faço mais nada, Alex, dentro de casa. E ele também, chateado, disse para mim, está pensando que eu vou colocar a mão aqui para limpar alguma coisa? Essa casa vai ficar desse jeito. Eu falei, assim não dá, gente. Se vocês realmente não limparem essa casa, a presença dos anjos caídos serão frequentes com vocês. Verdade. Porque uma casa suja e desorganizada não representa uma casa que tem a presença do Senhor. Eu falei isso para eles. Então a senhora, que é dona de casa, a senhora tem sua obrigação. Se acontecer alguma coisa com o seu marido e vocês discutirem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode ser dessa forma. Vocês têm que se perdoar, vocês têm que se amar, vocês estão recebendo a palavra. E ali nós falamos a palavra, irmãos. E naquele mesmo dia, quando eu saí dali, ela começou a limpar a casa. Amém. Porque, irmãos, se não há unidade dentro do lar, como haverá unidade dentro da igreja? Verdade. Se nós, como membros de igreja, não estamos tendo um lar em união, como nós estaremos aqui? Então, irmãos, o segundo passo é o relacionamento. Satanás, ele vê isso. Ele coloca, muitas das vezes, em nossos corações, que não é bem assim. É por isso que a cada ano se torna mais difícil para muitos de nós ser cristãos. A cada ano parece que as pessoas estão se tornando mais fracas espiritualmente. É ou não é? Sim. A igreja, em vez de avançar com toda velocidade, ela parece o quê? Que estagnou. É ou não é? Retrocede. Não está assim ou não está? Com toda a verdade que nós conhecemos, com toda a história que você sabe, com tudo que é essa igreja, com toda a história, está assim ou não está? Porque nós temos uma história. Nenhum pastor levantou essa igreja. Não tem o nome de um pastor. Nós saímos de um grande quê? Desapontamento profético na Bíblia. Adventista é isso. O selo de Deus vivo. O sábado é o selo de Deus vivo. Amém. É um memorial da criação. Nós que somos adventistas, eu falo mais agora para os adventistas, você sabe quem você é. Você sabe da sua missão. Vai continuar assim? Vai aceitar a viver desse jeito? É claro que isso é individual, irmãos. Nós temos que parar e analisar. Aqui no começo, houve comunhão. Aqui no começo, houve relacionamento. Como que no final?
A gente não quer ter uma comunhão, a gente não quer ter um bom relacionamento. Não, mas nós estamos esperando, irmão Alex. O Senhor Espírito Santo vem sobre porção, sem medir e tomar a gente de uma forma. Irmãos, entenda uma coisa: o Espírito Santo só potencializa aquilo que você está vivendo. Verdade. Só isso. Se você não está vivendo nada, por que ele vai potencializar? Mas se você está vivendo, a cada dia, vai crescendo mais e mais no seu coração. A vontade de pregar as boas novas de salvação, de mudar, de ser uma nova pessoa. E agora, irmãos, primeiro passo, comunhão. Segundo, relacionamento. Agora vem o quê? A missão. A missão é com Deus. Essa missão, esse terceiro passo, agora é puramente com Ele. Olha o que está escrito aqui. Atos capítulo 2, versículo 2 a 4. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentados. Apareceu distribuindo o quê? Entre eles, línguas como de fogo, e pousou-se sobre cada um deles. Quantos ficaram cheios do poder aqui? Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas de nações, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Houve comunhão, houve um relacionamento, e agora a missão. E a missão, ela vem, irmãos. Aqui diz claramente, no livro Atos dos Apóstolos, olha que coisa poderosa, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, ao ouviram algo, irmãos, poderoso, viram uma forma de língua, um olhando para o outro e vindo ali um fogo em cima das suas cabeças. Agora, irmãos, estavam prontos para compartilhar a boa palavra, as boas novas de salvação. Eu peguei ali, na tradução King James, no versículo 6, eu vou ler aqui na versão King James, tá bom? Capítulo 2, versículo 6, que diz assim: ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se uma grande multidão de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouviu falar em sua própria língua. Houve um estrondo. Aconteceu algo. Porque quando Deus ele se apresenta, irmãos, ele não se apresenta de qualquer maneira. Amém. Ele vai impactar. Ele vai trazer mudança. E houve pessoas ali que não queriam nada com o Senhor. Deus não força nada, mas é evidente através de uma pessoa imbuída do Espírito Santo que eles sentem algo que eles nunca sentiram. Sim. E aqui, olha o que diz aqui. Página 22, Atos dos Apóstolos. O que aconteceu? É a pergunta que é feita em seguida. A espada do Espírito, afiada com poder e banhada em relâmpagos do céu, atravessou os corações dos incrédulos. Amém? Amém. Milhares de pessoas foram convertidas em um só dia. Houve o crescimento da igreja? Sim. De 120. Foi para quanto? 43 mil. É um crescimento significativo, igreja? Não sei nem quantos por cento, né? Muito, né? 120 para 3 mil. Mas quem fez a obra? Deus. A obra é de quem? De Deus. A obra é dele, irmãos. Ele só precisa que você tenha uma boa comunhão com ele. Ele só precisa que você tenha um bom relacionamento com ele. E a obra é dele. E hoje para ganhar uma alma, Alex? Hoje, para ganhar uma alma é a coisa mais difícil. Por quê? Por que para ganhar uma alma é tão difícil assim? Ah, irmão Alex, de repente o Espírito Santo não está trabalhando dessa forma mais. Será que é isso? Não. Ah, irmão Alex, de repente porque o seu Espírito Santo ele se cansou. Não, irmãos. Somos nós. O grande problema somos nós. Nós estamos reconhecendo que do jeito que nós estamos bem. O grande problema é esse.
passa anos ensaiando e o Senhor não confia em uma alma. Tudo bem, tranquilo. E nada. Irmãos, quando eu leio isso, posso dizer, tem uma coisa errada. Com todos os recursos que nós temos. Temos ou não temos recursos? Sim. E muito. Com todas as estratégias que nós temos. Porque vai vir aí mais estratégias na Semana Santa, vai vir mais estratégias, não é? Sim. Com todas as informações. O que está acontecendo? Por que não está fluindo? Por que as coisas não estão avançando? Com todo o impacto e esperança de entregar milhões de livros. O que está acontecendo? Nós precisamos ter comunhão e relacionamento. Talvez como igreja nós entendemos que isso, estratégia, plano, recurso, que isso vai resolver. O Senhor Jesus, Deus Pai e Espírito Santo, Ele não divide sua glória com ninguém. A glória é dele. Amém. E muitas das vezes como igreja nós estamos colocando a glória do homem, as estratégias humanas na frente. É por isso que nada acontece. É por isso que muitas das vezes a Semana Santa é uma tremenda, para nós como igreja, uma tremenda de uma vergonha. Porque não chegamos a lugar nenhum. Para a Semana Santa ser o que tem que ser, tem que orar antes. Tem que se consagrar antes. Tem que clamar antes. Vamos chamar aqui um bom orador, não interessa quem será o orador. A igreja tem que estar pronta. Não adianta chamar um bom orador se a igreja não estiver pronta. O orador ele vai pregar, vai estar imbuído do Espírito Santo, mas a igreja está pronta e receptiva. Se preparou para isso. Se consagrou. Se consagrou, se santificou. Não, irmão Alex, isso não precisa. Então o milagre não acontece. E Deus ele fala, eu vou mostrar para vocês gotas. Uma gota aqui, outra gota lá. Mas, irmãos, nós estamos nos satisfazendo com gotas. Migalhas. Migalhas. Deus ele não muda. A igreja primitiva começou assim. Comunhão, relacionamento e a missão é minha. E no final hoje, cadê comunhão? Cadê relacionamento? E a missão não acontece. E aí nós estamos fazendo? Abre e fecha igreja, abre e fecha igreja, culto, culto, abre e fecha igreja, culto, culto, 2024, 2025, 2026, e abre e fecha igreja, culto, culto. É isso. É só isso. Estamos satisfeitos com isso? Você está caminhando no deserto, tem um manancial, e você coloca um contador de água na tua boca. Você vai te satisfazer? Não, irmãos. É só isso mesmo. Porque eu me pergunto, Senhor, não faz sentido. Não faz mesmo. O tempo que nós estamos vivendo não faz sentido. Abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. Os irmãos têm que estar presentes, claro, nós temos que vir, mas é só isso. E a finalização da obra, estamos esperando o quê? O que vocês estão esperando acontecer? Estamos esperando acontecer talvez uma guerra maior, né? Estados Unidos arrebentar com tudo, bombas nucleares sendo jogadas, estamos esperando um decreto dominical. Nós estamos esperando, não se espera, irmão. O batismo do Espírito Santo não se espera, se busca. Isso é claro como água. O batismo do Espírito Santo se busca. Se você deseja ser usado, ser batizado pelo Espírito Santo, então você tem que buscar como você nunca buscou. Porque se você não buscar como você nunca buscou, pessoas irão buscar como nunca buscaram. E elas serão batizadas pelo Espírito Santo. Amém. Elas serão revestidas por esse poder. Você quer ver pessoas revestidas desse poder e você não tem poder nenhum para nada? Se você não estiver vivendo isso, você está fora. Se o Senhor Espírito Santo batizar a igreja e você não tiver engolido esse poder, você está fora. As pessoas que estarão vindo receberão esse poder. Verdade. Irmãos, chegou a hora. Está começando um novo ano. Nós não podemos dar os mesmos passos. Você e eu não podemos dar os mesmos passos. Temos que dar passos completamente diferentes. Amém. Você deseja no seu coração ter uma comunhão mais íntima com o Senhor? Sim. Não. Você deseja no seu coração ter um relacionamento melhor, não somente na igreja, mas no seu dia a dia, dentro da sua casa,
Sim. fazer um esforço. Haverá da sua parte um esforço, não é fácil. O que eu estou apresentando aqui não é fácil. É contra a nossa natureza humana. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas que esquecemos o mais importante. Verdade. Se consagrar. Se não houver consagração, como que o Espírito Santo vai te usar, igreja? Infelizmente, muitas pessoas têm colocado várias coisas para entender que desse jeito. Eu participo de várias reuniões, irmão, mas eu fico perguntando, não, isso eu já ouvi há 15 anos atrás, isso não dá certo. Está mentindo, está errado. Esse tipo de coisa não dá certo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Irmãos, os discípulos, eles oraram na comunhão. Eles oraram no relacionamento. Eles estavam em oração quando receberam a missão. É difícil isso? Mas Alex, isso é uma coisa bem simples. Não é por aí não. As coisas de Deus são simples. Nós que estamos dificultando as coisas. Muito. Nós que estamos mudando as coisas. Aí na hora, irmão, de fazer uma reunião, não, vamos traçar aqui. Tem que traçar, tem que se organizar. Mas e aí? Tá bom, tá fechado. Não! É para ganhar almas? É campo espiritual, meu amigo. Orar. O diabo não vai deixar. Nós temos um inimigo terrível. Se é para ganhar almas, é diferente. Se é para se reunir, para pintar a igreja, nós podemos só aqui ver, aqui pintar, fazer uma oração, tá aqui, Deus passando um milagre do acidente. Agora, é para ganhar alma? É para ganhar alma. Mas para ganhar alma é complicado. Porque nós vamos estar indo lá fora Uma guerra. e trazer pessoas. E se você analisar lá na sua internet, grupo de resgate de soldados feridos na guerra, é difícil ou não é? Sim. Há um grupo específico na guerra para resgatar soldados que morreram em campo de batalha, isso na guerra, ou que estão feridos. É completamente difícil. É ou não é difícil? Sim. É difícil. Como então nós, se não estamos orando, jejuando, vamos lá fora, lá no campo, o mundo inteiro já é quem? Maligno. Como é que você vai lá fora sem uma preparação, sem uma busca? Vai encontrar os demônios de braços cruzados desse jeito, vocês não vão conseguir nada. Sem preparação? Porque eles viram, os inimigos viram o que aconteceu no passado. Então, igreja, nós, como igreja, que desejamos encher esses bancos para a honra e glória de Deus, Amém. falar as boas novas de salvação, Assim seja. nós, como igreja, precisamos mudar a nossa conduta. As pessoas que estão vindo aí fora, elas vão ver uma igreja mais unida, Amém. mais família. A comunhão não vai só ajudar você na igreja, a comunhão vai ajudar você no seu dia A dia. com seu esposo, com seu marido, com seu filho, com a sua filha, com seu neto. É a comunhão. Você vai ter um bom relacionamento. Agora, vindo para cá, teremos também um bom relacionamento. Vamos nos preparar, igreja, esse ano para essa missão em nome de Jesus Cristo. Nas suas orações, você que já tomou uma posição, você fala, Senhor, me use para falar as boas novas de salvação. Chega no final do ano, a gente fica muito feliz porque concluímos no final do ano. Mas do quanto Deus me usou para levar as boas novas de salvação? Do quanto? Aí você faz uma análise, rapaz, foi pouco. Então, irmãos, vamos fazer igual o profeta Eliseu. Senhor, nos dê a porção dobrada no teu Espírito Santo, para que possamos finalizar a obra. Amém. Irmãos, o inimigo tem colocado uma canseira terrível, fisicamente, emocionalmente, né, espiritualmente, dentro de nós. O inimigo tem colocado uma canseira terrível. Uma vez eu fui pregar numa igreja, irmão. Deus é testemunho que eu vou dizer agora. Eu preguei numa igreja, toda a igreja dormindo. Eu tive que bater no púlpito para acordar a igreja. Pam, pam. Irmão, vamos acordar! Todo mundo dormindo? É possível que todo mundo estava cansado? Já preguei na igreja, onde uma pessoa sentou aqui no banco, não aqui na outra igreja que eu preguei, e colocou um fone de ouvido e um celular. Enquanto eu pregava, a pessoa mexendo no celular com fone de ouvido, membro e líder de igreja. Não estamos
completamente desfocados. Como é que está a igreja? Sono profundo. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e falou, rapaz, na saída do trabalho missionário, no dia do impacto, houve uma discussão entre 2 líderes, acabou tudo. Mas mesmo assim nós saímos, irmão Alex. Eu falei, me conta o fracasso então, porque é uma bênção. Rapaz, foi horrível. Foi horrível. Sem unidade, sem comunhão, unidade. Não dá. Nós temos uma missão poderosa que Deus nos confiou. A finalização da obra. Amém. Não estamos há 2000 anos atrás, quando começou, nós estamos agora finalizando. Amém. E vamos finalizar a obra como Deus ele deseja, cheio de comunhão com o Senhor, Amém. com um bom relacionamento com os nossos irmãos dentro de casa, e esperando ali o batismo do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos dê força. E que você coloque em prática. Precisa tomar decisões? Não deixe para amanhã, com relação a decisões da hora de Jesus, o que você pode fazer hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E juntos, vamos ver até o final do ano, para a honra e glória de Deus, as maravilhas que Deus ele fez nessa igreja. Amém. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nós estamos em guerra, Senhor. Verdade. Por mais que muitos não entendam isso, nós estamos em guerra. Há um confronto nesse momento entre as forças do bem com o mal. As luzes e as trevas, elas não se misturam, Deus. Verdade, Senhor. E nós escolhemos andar com o Senhor, o nosso Senhor, a luz do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma missão, Senhor, impactar o nosso bairro, impactar o nosso estado, o nosso país, impactar esse planeta, Pai, com as boas novas de salvação. Amém. Isso não é uma missão impossível. Seria impossível se o Senhor não estivesse à frente. Verdade. Mas o Senhor está à frente, a missão é possível. Amém. O apóstolo Paulo, ele chega a falar que ele pregou, naquele período, para o mundo inteiro. Verdade. Ele pregou para o mundo inteiro. As pessoas pregavam o Evangelho. A cada momento a igreja crescia. Mas eles, Pai, estavam vivendo uma íntima comunhão com o Senhor. Ajude-nos a viver também. Eles estavam num bom relacionamento, Pai, um com os outros. E por isso o Senhor confiou a obra poderosa do Espírito Santo na vida deles. Amém. Hoje não será diferente, Pai. Nós estamos presos a tantas estratégias humanas, a tantas coisas, mas os resultados são quase nenhum, Deus. Verdade, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Mude a nossa história. Até quando, Pai, nós iremos viver dessa forma? Passou a pandemia e a igreja ainda não entendeu, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Por favor. Quando que a igreja, Senhor, ela tomará uma posição? Quando chegar os tempos terríveis, difíceis? É agora, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Nos dê a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê, Senhor. Faça que possamos entender, Pai, qual é a obra. Santifique a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Por favor, Senhor. Una a tua igreja para essa missão, Pai. Nos dê unidade. Agora, Senhor, nos leve para a nossa casa, na companhia dos seus santos anjos. Nos dê um sábado abençoado na tua presença. Assim seja. E nos confie almas para levar para o teu reino, Senhor. Amém. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia e um feliz sábado.